E nesse vídeo conheça um pouco da história polonesa. Guerras e fomes. A Polônia possui uma história de inúmeras invasões e guerras. Em 1795, estava sendo dividida em 3 partes, dominada pela Rússia, Prússia e Áustria. Estes países procuravam enfraquecer a cultura polonesa, com proibição do ensino do idioma polonês e do catolicismo. As perseguições levaram ao empobrecimento e miséria da população, fazendo com que os lavradores perdessem suas terras. Em 1871, o território da Silésia estaria sobre o domínio da Alemanha unificada, aumentando ainda mais o sofrimento do povo. A esperança, utopia da América. O governo brasileiro, no ano de 1870, necessitando substituir a mão de obra escrava e colonizando suas terras, promove grandes campanhas para atrair imigrantes. Os poloneses veem nesta opção a oportunidade de sobreviver e poder com liberdade criar seus filhos. Partiram atordoados. Libertavam-se da penúria, da opressão, da perseguição. Os que possuíam coração, os que amavam a Mãe Terra, enxugaram as lágrimas em busca de areias cintilantes, para atirá-las aos olhos dos inimigos e cegar os tiranos. Andrzej Dębicki. A partir de 1870, começaram a chegar as primeiras famílias polonesas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, originárias da Silésia, da arredores de Opale. A viagem chegava a durar entre 20 e 30 dias, em navios superlotados, sem as mínimas condições de higiene. Muitos dos imigrantes viajavam praticamente só com a roupa do corpo, trazendo às vezes algumas poucas lembranças da pátria-mãe. Alguns eram acometidos de doenças durante a viagem, caso suspeitas-se de moléstias contagiosas. Os mesmos podiam ser atirados ao mar. Em Curitiba, segundo o professor Rui Wachowicz, de 1870 a 1890, chegavam quase 10.000 colonos, sendo fundadas as primeiras colônias de Santa Catarina, sendo fundadas as primeiras colônias de Santa Cândida, Tomás Coelho, Lamênia, Orleans, Colônia Dom Pedro II, Santo Inácio, Dom Augusto. De 1870 a 1914, chegaram ao Brasil 102.196 imigrantes poloneses. A força do trabalho polonês. Ao chegar nas terras brasileiras, os poloneses não conheciam o clima nem o solo, acostumados à vegetação aberta, encontram uma floresta de grande porte. Os poucos foram cultivando a terra, tiveram que usar a sua criatividade, construindo casas de troncos sem pregos. No princípio, ficaram completamente isolados, deixados à sua própria sorte. A partir de 1930, houve mais integração com outras comunidades do Brasil. A lavoura. Como 95% dos imigrantes poloneses, a agricultura foi seu grande forte. Dedicaram-se a cultivo de batatinha, cebola, milho, repolho e outras hortaliças. Os outros 5% eram de intelectuais, engenheiros, médicos, naturalistas e ex-combatentes de insurreições nacionais que não podiam ou não queriam ficar na pátria-mãe. As cores. Apesar do grande sofrimento histórico do povo polonês, sempre foi um povo alegre,
Buscava no contrastes das cores demonstrar a alegria que possuía, além de suas festas e danças. A vida na colônia Dom Pedro II. A colônia Dom Pedro II, situada a 10 km de Curitiba, atualmente pertencente ao município de Campo Magro, foi fundada em 1876, sendo dividida em 28 lotes, abrangendo uma área total de 226 hectares. Em 1908, fundou-se a primeira escola, a qual era particular, com o objetivo de dar instrução aos filhos dos colonos. Porém, somente 30 anos depois, foi reconhecida e registrada na Secretaria da Educação e da Cultura. O casamento polonês. O casamento sempre era arranjado pelos pais. O namoro só podia acontecer na presença dos pais, geralmente aos domingos. Possui um prazo mínimo de 1 ano. Quando dava certo, resolviam se casar. O namorado escolhia o drusba, que traduzindo é cerimonial, que era responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento de todo o evento. Combinavam a data e o drusba ia com o namorado à casa dos pais da noiva e pedia a mão da namorada aos pais. Sendo aceito, pegavam as alianças e fazia o rescassine, traduzindo noivado. Então escolhiam a data. O noivo contratava alguns músicos e, acompanhado pelo drusba, andava de casa em casa tocando valsas para fazer os convites, e o drusba servia bebidas. Naquela época não havia convite impressos. A festa do casamento só podia acontecer de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo eram respeitados. Preparativos para a festa. Os preparativos levavam uma semana, onde os amigos se reuniam em trabalho voluntário. As mulheres ajudavam a preparar a comida típica de forno e fogão. Arrumação da louça e utensílios, preparavam cerveja caseira e licores. Os homens cuidavam da arrumação de paióis, montavam barracas de bebidas, limpavam em volta da propriedade e pintavam tudo. Os condes, damas e jovens, que eram os auxiliares do drusba, encarregavam-se de decorar as paredes da casa com flores de papel crepom colorido, decoravam com ramos de cedro cheiroso as paredes e com taquara verde faziam arcos nos portões da propriedade, decorando tudo com flores. Dia da festa. Na segunda-feira, bem cedo, chegavam os responsáveis pelo evento para receber os convidados. Na sala, os músicos eram convidados pelo drusba a tocar o canto Nossa Senhora Serdechna Mágico, e todos cantavam. Segundo a tradição polonesa, este canto, que é tocado em todas as festas, a cada família que vinha, tocavam uma marcha. No bumbo havia um pequeno buraco redondo, aonde todos vinham, colocavam dinheiro para facilitar as despesas do noivo. O drusba recebia a todos os aperitivos. O estorosta, resumindo ou traduzindo, auxiliar, levava em seguida todos para o café da manhã, para a bênção dos noivos. O drusba reunia todos na sala, onde havia uma bandeja coberta com lenço branco, onde os convidados colocavam dinheiro. Os pais de convidados faziam uma doação e recitavam versos que enfatizavam a despedida da vida de solteiro para assumir as responsabilidades da vida de casado. No final, todos eram avisados para fecharem os olhos e eram jogadas balas em todas as direções. Então os noivos se ajoelhavam diante dos pais e por 3 vezes recebiam a bênção. A druspina também jogava água benta nos convidados. Após este ritual,
chegava o momento de levar os noivos à igreja, os quais eram conduzidos em carroças decoradas com flores. A primeira carroça iam os noivos, na segunda, os pais e convidados. Após a cerimônia religiosa, os noivos recebiam os convidados novamente em casa, entre 18 horas e 20 horas. Iniciava a dança da cadeira, que era uma espécie de jogo para arrecadar dinheiro para os noivos. Os convidados dançavam com os noivos, faziam doações, recebiam em troca cigarros, balas e aperitivos. Em seguida, iniciava a colíptica, disputa entre casados e solteiros. Dançando e fazendo doações, quem cansava ou acabasse caía fora do jogo, até que restasse apenas um casal, que recebia os aplausos. Despedida da noiva era um momento especial, realizado pela Druspina, Sorocina e damas que cantavam para os noivos um canto engraçado, e todos davam risadas. A cada estrofe paravam. Então as moças faziam roda em volta dos noivos. A noiva fazia a despedida de solteira com abraços e beijos. Então a noiva sentava no colo do noivo e, ao mesmo tempo, começava a despregar a grinalda até a retirada do véu, simbolismo de passagem para a vida de casada. Geralmente a festa de casamento durava 4 dias. Esta era uma forma que este povo sofrido encontrou para ampliar o tempo dos momentos felizes. As festas religiosas. O principal fator de integração social desde a chegada dos imigrantes foi a religiosidade que mantinham viva a cultura dos imigrantes. Do nascimento até a morte, a Igreja de Nossa Senhora da Anunciação era o centro de convivência da colônia Dom Pedro II. 2 eventos que ocorreram até os dias de hoje destacaram-se: a festa da Nossa Senhora da Anunciação, que até hoje ocorre no domingo que precede o dia 25 de março, e a festa da Batatinha, que ocorre no segundo domingo de julho. Na festa da Batatinha, o dízimo era pago em produto, isto é, em batatinha, a qual era vendida para suprir as necessidades da igreja. Nesta festa, havia uma rainha e 2 princesas, que obtinham seu título vendendo votos, sendo o dinheiro destinado às despesas da igreja. Havia também muitas procissões, as quais até os dias de hoje ocorrem, pois estes imigrantes e seus descendentes têm um grande orgulho de sua fé.